excelência não tem concorrência, mas isso não tem a ver com perfeição. Você não precisa, não estou falando que você tem que ser perfeccionista, eu estou falando que você tem que ser excelente naquilo que você faz. Como que você fica excelente naquilo que você faz? Quando você descobre no que você é bom e você treina incansavelmente, repete várias vezes aquele mesmo processo, aquelas mesmas coisas, não tem como você não ficar bom, porque absolutamente tudo que você treina, você fica bom, inclusive reclamar. Sabe aquela pessoa que reclama de tudo? Ela tá viciada em reclamar. Ela reclamou tanto que ela ficou boa em reclamar. Ela nunca consegue olhar a situação e enxergar um ponto positivo. Ela sempre, tá tudo maravilhoso. Por exemplo, ela chegou aqui no hotel, foi super bem recebida, aconteceu tudo. Aí ela chega e fala assim, ela vai num detalhe mínimo e fala assim, eu não gostei do tapete que tem lá no negócio, acho que o hotel podia não ter tapete. Tipo assim, sabe, um negócio nada, ela sempre vai procurar alguma coisa. Então, absolutamente tudo que você treina, você fica bom. É igual aquela pessoa que tem sempre solução pra tudo. Você chega pra ela, conta um problema, ela fala, cara, então, se tu fizer isso, vai resolver. Porque o olhar dela tá treinado pra achar a solução. Então, tudo que você treina, você fica bom. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Psicologia e Negócios Podcast. Hoje eu estou com um convidado que teve 500 milhão de votos envolvidos ali na votação no Big Brother Brasil. Ele foi campeão do Big Brother Brasil, é empresário, é pai, uma pessoa de negócios também, artista. Então, seja muito bem-vindo, Arthur. Obrigado, prazer estar aqui. E espero que alguma coisa que a gente fale toque alguém que estava precisando escutar isso. Tenho certeza. Primeiro, que eu sei que o pessoal deve ter essa curiosidade, quando você foi pro Big Brother, você foi com a rejeição muito grande ali no início. E como que foi essas estratégias? O que você atribui como estratégias ou algo que você acredita que fez essa virada de jogo? Tá. Eu costumo dizer, até falei na aula lá do Clex, não sei se você chegou a assistir, que tem 3 pilares muito importantes que fazem com que a gente fique dentro da nossa zona de talento. Um é você saber quem você é, e o saber quem você é não é você falar sobre as suas qualidades, mas sim sobre as suas vulnerabilidades, que é aí que gera ponto de conexão com as pessoas. É você saber no que você é bom, e nisso que você é bom, qual é o seu diferencial diante das outras pessoas que também são boas naquilo que você faz. Se você souber esses 3 pilares muito fortes, você só precisa de tempo, porque o sucesso ele é inevitável. Então, o que eu sabia no Big Brother? Eu sabia que eu precisava de tempo, porque eu era muito seguro de mim, eu sabia quem eu era, e quem eu era não era quem as pessoas achavam que eu era. Então, o que eu precisava? Tempo de exposição, tempo de tela. Eu tinha que fugir do paredão na primeira, na segunda semana, e na minha cabeça, assim, a terceira semana, eu acho que já é um tempo que já dá pra brigar dependendo com quem eu for. Se eu fosse com, por exemplo, 2 favoritos, talvez eu saísse. Mas já dava pra eu tentar reverter o jogo. Então esses 3 pilares eram muito importantes. E as pessoas falam assim, você se preparou pra entrar no Big Brother. Não, eu não me preparei. Eu não me preparei com ninguém, eu me preparei comigo. Eu gastei o tempo que eu tinha pra me preparar no Big Brother, pra eu entrar no Big Brother, pra entender de fato quem eu era, no que eu era bom, o que eu tinha dificuldade, quais eram os meus defeitos, o que eu sabia que eu ia nadar de braçada, que era a minha comunicação, o que eu não poderia fazer de jeito nenhum. Então eu gastei meu tempo nisso. Aí as pessoas se prepararam? Sim, me preparei eu comigo, mas eu não tive uma preparação, eu não montei um personagem pra estar lá, muito pelo contrário. Por isso que nos 100 dias que eu tive na casa, eu não deslizei. Errei, mas eu errei sendo eu. Eu não errei que tipo, olha lá, caiu a máscara dele, o personagem caiu. Não teve isso. O que teve foi tipo, essa atitude do Arthur não foi legal, não concordo, gosto dele, mas isso aqui eu não gosto. E tá tudo bem. Então, a minha principal estratégia lá dentro é correr do paredão o tempo inteiro, mas principalmente nas 2, 3 primeiras semanas, que era quando na minha cabeça não daria tempo ainda das pessoas pelo menos criarem uma dúvida do tipo, calma, será que ele é isso mesmo que eu achei que ele fosse? Uma semana não dá tempo. Ela já está muito solidificado na cabeça dela o que ela acredita. Então ela viu um fragmento, viu um recorte, ouviu outras pessoas falarem, pronto, é isso. E eu precisava de tempo para poder dissolver essa pedra de ideia que ela tinha na cabeça dela de quem eu era.
E, cara, é legal que isso não é só pra Big Brother ou pra televisão, isso leva pra vida. Pra vida, total. E pensando nesses pontos, alguém que tá assistindo ali, pensando, descobrir quem eu sou, Aham. no que eu sou bom, quais recomendações você traria pra alguém se preparar pro jogo da vida? Tá. Eu acredito numa coisa muito forte, assim. Que todo mundo nessa vida, todo mundo, Deus deu um dom e um propósito. Todo mundo. Não tem uma pessoa no planeta Terra, de bilhões de pessoas, que não tem um dom ou não tem um propósito. Não existe isso. Então todo mundo tem um dom, tem um propósito. Essa crença é fortalecedora pra você. Isso aí, assim, eu acredito muito nisso, tá? Então, eu acho que ao longo da nossa formação, né, desde criança, adolescente, depois ali entrando na fase adulta, a gente vai tendo alguns indícios do que a gente é bom. Só que as pessoas que estão à nossa volta, na maioria das vezes, elas vão abafando isso, porque elas não acreditam nisso, que está dentro de você. E você fica tentando, num primeiro momento, convencer elas de que você é bom naquilo, ou que é isso que você quer fazer. E como as pessoas mais importantes da sua vida são as que mais inconscientemente te desanimam, por medo de você se frustrar, se magoar, se decepcionar, e isso vai sendo abafado. E você vai indo por um caminho que nem era o caminho que você queria, que você gostaria de trilhar. E essas pessoas vão te direcionando para lá. Então, se a gente parar para analisar, a grande maioria das pessoas não é feliz com o que faz. Não é feliz no trabalho dela, não tá bem realizada na vida, não foi... Fala assim, essa não foi a vida que eu escolhi. Foi a vida que você foi escolhendo ou permitiu que outras pessoas escolhessem por você, quando você permitiu que elas tomassem a decisão, ou você botou o poder de decisão na mão delas, e para você ficou mais confortável, do tipo, melhor eu seguir aqui o que tá todo mundo dizendo, porque vai que não dá certo. Só que, como eu acredito muito em Deus, eu acho que Deus, ele vai te incomodando. Ele sabe aquele negócio que não passa, que você fala, pô, cara, tem um negócio aqui, pô, eu seria tão bom se eu fizesse tal coisa. Só que como você não tem apoio e você tem medo, aí você não vai. Então, Como se esperasse os outros validarem o para tempo depois... todo. A minha palestra fala sobre isso. O tema da minha palestra é coragem e ousadia. Não deixe que a limitação do outro limite você. Já assistiu Frozen, filme da Elsa? Já assisti. É o processo da Elsa ali, opa, eu tô me escondendo de quem eu sou. Exato. Exatamente. Lembrei desse. Exatamente. E aí, cara, existe uma pressão de que você tem que ser isso, sabe? Os nossos pais, eles acabam colocando isso. Não, você, meu filho vai ser tal coisa, minha filha, não, calma, o que eu sou, o que ele é bom, pô? E aí, eu acho que esses testes, eles vão acontecendo até chegar na vida adulta. Eu acredito que as situações da nossa vida, né, das nossas vidas, elas vão direcionando a gente nesses testes pra gente saber o que a gente é bom, o que a gente tem facilidade. Pô, você conversa com alguém, você já sabe, pô, essa pessoa aqui, ela tem facilidade de vender. Ela tem facilidade de se comunicar. Pô, ela é uma pessoa que aprende rápido. Nossa, essa pessoa aqui, ela é boa de serviço. Pô, ela tá sempre proativa. Você tem os indícios, só que você precisa ficar atento, parar de olhar para fora, para o que os outros acham que você deve fazer e começar a se perceber. O que as pessoas falam sobre você? Quais são os comentários que as pessoas fazem? Porque as pessoas vão dando indícios pra gente, sabe? Só que a gente não percebe. A gente tá tão ligado no outro, no que as outras pessoas acham da gente, de limitar a gente, ou querer ser igual ao outro, sabe? Fulano é bem sucedido nisso. Pô, eu vou querer fazer esse negócio. Mas será que você é bom nisso? Porque eu tenho uma teoria assim. Cara, o cara, vamos supor uma pessoa que tem uma empresa de limpeza, tá? Essa pessoa nasceu para fazer isso. Ela foi lá, montou a empresa dela, ela entende do negócio, tal, montou a equipe. Se eu pegar a mesma equipe dela, exatamente igual, e eu entrar no lugar desse cara, essa empresa não acontece, cara. Porque eu não nasci para fazer isso. Em algum momento vai precisar de uma decisão que não vai caber a equipe tomar, eu vou ter que tomar, eu não entendo do negócio, o que vai acontecer? Vai desmoronar. Então, eu acredito muito que quando você está dentro do seu propósito, quando a tua vontade está alinhada junto com a vontade de Deus, não existe nada que vá te parar. Não tem como. E agora, uma reflexão aqui para questionamento, né? E tem dois lados, as pessoas que pensam no propósito de eu encontrar algo que me move e o outro lado de, mas espera aí, eu fiquei muito tempo correndo atrás de um propósito e não consegui fazer dinheiro.
e eu preciso de dinheiro. Tá Fala bom. um pouco da sua visão sobre Beleza. isso. É que tem uma diferença entre... O propósito não é o que te move. Aí é que tá. As pessoas falam assim, não sei meu propósito. O propósito, você vai saber quando é o teu propósito quando ele não parar em você. O propósito, ele nunca pode parar em você. Ele tem que sempre passar por você. Ele tem que derramar na vida de outras pessoas. Aí é um propósito. Porque se ele para em você, não é um propósito. Porque Deus fez você para você se beneficiar. Ele te deu esse dom para você, só para você? Não. Isso tem que transbordar para a vida de outras pessoas. E aí quando é um isso propósito. acontece, consequentemente, fica mais fácil fazer dinheiro. É isso. Quando o dinheiro, ele nunca pode ser a causa. Você nunca pode entrar num negócio por causa do dinheiro. Você tem que entrar num negócio porque você é bom, porque você acredita, porque as pessoas que estão envolvidas são pessoas que têm valores, princípios parecidos com os seus e que vocês têm vontade de fazer aquele negócio acontecer e que esse negócio vai gerar frutos na vida de outras pessoas. Se isso acontecer, não tem como você não ganhar dinheiro. É impossível. Agora, você fala assim, eu vou entrar nesse negócio só por causa do dinheiro. Não vai dar certo. Tem uma frase do Zig Ziglar que ele fala o seguinte, se você contribuir com um número significativo de pessoas, você pode conseguir tudo o que você quiser na vida. É isso. Eu gosto dessa ideia também. E fala um pouco também, teve uma frase que você falou que eu gostei bastante, que foi, para excelência não tem concorrência, mais ou menos isso. Explica. Exatamente. Essa frase é de um mentor meu, assim, né? O André Vitor. Eu faço mentoria com ele até hoje. E é um cara super inteligente, assim. E uma vez ele falou isso para mim. Ele falou, Arthur, excelência não tem concorrência, mas isso não tem a ver com perfeição. Você não precisa, não estou falando que você tem que ser perfeccionista, eu estou falando que você tem que ser excelente naquilo que você faz. Como que você fica excelente naquilo que você faz? Quando você descobre no que você é bom e você treina incansavelmente, repete várias vezes aquele mesmo processo, aquelas mesmas coisas, não tem como você não ficar bom, porque absolutamente tudo que você treina, você fica bom, inclusive reclamar. Sabe aquela pessoa que reclama de tudo? Ela tá viciada em reclamar. Ela reclamou tanto que ela ficou boa em reclamar. Ela nunca consegue olhar a situação e enxergar um ponto positivo. Ela sempre, tá tudo maravilhoso. Por exemplo, ela chegou aqui no hotel, foi super bem recebida, aconteceu tudo. Aí chega e fala assim, ela vai num detalhe mínimo e fala assim, eu não gostei do tapete que tem lá no negócio, acho que esse hotel podia não ter tapete. Tipo assim, sabe, um negócio nada, ela sempre vai procurar alguma coisa. Então, absolutamente tudo que você treina, você fica bom. É igual aquela pessoa que tem sempre solução para tudo. Você chega para ela, conta um problema, ela fala, cara, então, se tu fizer isso, vai resolver. Porque o olhar dela tá treinado para achar a solução. Então, tudo que você treina, você fica bom. Muito bom. E agora falando um pouquinho da parte de saúde mental. Como que foi ficar dentro de uma casa 100 dias lá e depois também a saída disso? Fala um pouco. Talvez eu tenha tido menos dificuldade do que a maioria das pessoas, tá? Porque eu sou uma pessoa que gosto de ficar sozinho. Eu gosto de curtir minha companhia. Eu não tenho esse problema. Eu geralmente falo, né? Que as pessoas que não gostam de ficar sozinhas é que elas têm medo de ficar com elas. Elas têm medo de ter um tempo com elas e acabar descobrindo coisas delas que elas não gostariam. Então, elas preferem nunca estarem sozinhas para não ter tempo de pensar nas coisas que elas deveriam pensar. E eu já sou o contrário. Eu sou o cara que gosta de ficar sozinho. Eu gosto de ter meu tempo. Eu sou casado, mas eu tenho o meu tempo. Eu falo assim, amor, tô precisando ficar um pouco sozinho. E eu fico sozinho na minha casa, tiro lá meu tempo. Para quê? Para eu poder pensar. Pensar o que eu tô fazendo, aonde que eu posso melhorar, o que aconteceu na semana, se o que eu estou fazendo está me aproximando do que eu desejo ou não, se alguma coisa que eu estava indo muito bem, se de repente eu relaxei e agora eu voltei a não ficar tão bom naquilo, ou algo que não estava tão legal e agora eu melhorei. Então, eu acho muito necessário esse momento com a gente, sabe? Então, eu não tive tanta dificuldade com relação a isso. Isso não foi um problema para mim, estar ali sozinho. Os dois pontos que foram problema para mim, vamos dizer assim, foi ficar longe da minha filha, não poder ver a minha filha. Na época eu não tinha o Gabriel ainda, eu tinha só a Sofia. Essa parte foi muito difícil. E aí eu ficava num dilema. Por exemplo, eu ganhei 3 anjos. Eu ficava no dilema se eu queria ganhar o anjo para poder ver a minha filha ou se era melhor eu não ganhar, ou tipo assim, não é que não ganhar, mas tipo, se eu não ganhasse era tudo bem, porque pelo menos eu não ia ver ela e não ia ficar com mais saudade, sabe? Então, não ver a minha filha era uma questão para mim. E o outro ponto
E aí era uma contradição esse segundo ponto, que é eu, Arthur, como pessoa, me fazia muito mal, que era o jogo da discórdia, porque eram várias pessoas o tempo todo te atacando, falando um monte de coisa que você sabia que não era verdade, e de certa forma te Cria uma bolha magoando. ali dentro. De certa forma te magoando, te acusando de coisas que você sabe que você não é, de coisas que você não fez. Então, pra mim, Arthur como pessoa era muito ruim. Mas racionalmente pensando, pro jogo era maravilhoso. Eu sabia, eu tinha essa consciência. Pro Arthur jogador era perfeito. Tanto que eu, todas as segundas-feiras, se você analisar o programa, eu sempre deixava pra falar por último. Eu nunca chegava lá e começava a falar, mesmo sabendo o que eles iam falar. Porque eu queria que eles falassem primeiro. Porque a última mensagem que eu queria deixar na cabeça das pessoas era a minha narrativa, era o meu ponto de vista. Mesmo eu sabendo que o que eles estavam falando não era real. Então, esse ponto do jogo da discórdia era meio contraditório para mim, porque me machucava. Toda segunda-feira para mim era, putz, eu já acordava mal, dormia tarde, já acordava pro jogo da discórdia me sentindo mal. Mas, por outro lado, eu pensava, aí eu fechava o olho assim, né? Eu orava muito lá no programa, orava em voz baixa para não acharem que eu tava querendo apelar. Então eu orava todos os dias, mas ninguém sabia que eu tava orando e eu também não falava para ninguém. Mas quando eu tava lá, eu fechava os olhos assim, antes do jogo da discórdia, e eu pedia muito para Deus, eu falava, Deus, dê discernimento, sabedoria, e me ajude. Eu sei que isso aqui tem um propósito e vai me ajudar aonde o Senhor quer me levar. Não sei se vai ser na vitória, mas eu entendi que eu vou chegar longe nesse jogo aqui. Então, até onde você achar que eu tenho que ir, me leva. Então, eu batia muito nessa tecla. Isso era o que me deixava de pé. Óbvio, tinha segundas-feiras que eram mais difíceis, que eu já estava mais cansado. O reta final do jogo era muito esgotado emocionalmente. Então, quando eu saí do jogo, eu realmente saí muito esgotado emocionalmente, mas não pelo fato de eu ter ficado confinado, mas mais pelo fato das segundas-feiras maçantes de toda semana eu ter que me justificar de algo que eu não tinha feito, entendeu? E agora, esse ponto na saída ali, como que foi percebendo uma realidade diferente de campeão do Big Brother? A relação com o público, a mídia e tudo mais, e o Arthur como pessoa no meio disso tudo. Eu acho que o Big Brother, ele desatou muitos nós que eu tinha dentro de mim, sabe? Coisas que me aprisionavam. Isso foi muito importante nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu saí muito, como eu saí muito abalado emocionalmente e psicologicamente do programa, por essa reta final que foi bem pesada, eu não estava pronto para, tipo, acabou o programa, beleza, vamos curtir tudo que tem para curtir do programa, aproveitar todas as oportunidades. Eu precisei de um tempo. Foi necessário esse tempo. E eu talvez só tenha conseguido tomar essa decisão, que talvez outras pessoas não teriam tomado no meu lugar, porque eu não achava que o Big Brother era o fim. Eu achava que aquilo ali era mais uma coisa muito legal que eu tinha feito na minha vida. Assim como eu já tinha feito outros trabalhos antes, que foram muito importantes, como o Rebelde, que foi um trabalho muito importante na minha vida, a própria Malhação, outras novelas que eu já tinha feito, e o Big Brother ia ser mais um grande trabalho, mais uma grande oportunidade que Deus me deu. Então eu não sofri nesse, assim, cara, vou perder a oportunidade. Não. Vou deixar passar, vou respeitar meu momento, vou cuidar de mim, e quando eu estiver pronto, eu volto. Só que quando eu fiquei pronto, eu entendi que aquele universo já não fazia mais tanto sentido para mim. E foi aí que eu comecei a fazer a virada de chave para ir para o mundo empresarial. Então a virada de chave foi aí, foi uma somatória de coisas. E aí, ao contrário do que algumas pessoas acham, ele não teve convite, ele não teve... Cara, eu tive muitos convites, de verdade, inclusive da própria TV Globo, para fazer novela. E eu optei por não fazer porque eu não estava preparado, assim. Eu sei o quanto é complicado fazer uma novela, eu sei o quanto de dedicação tem que ter. Era personagem grande na novela, então não era um personagem que eu ia gravar de vez em quando. Eu ia gravar todos os dias, ia gravar no sábado, eu ia ter que me dedicar naquilo, fazer toda a preparação, e eu não estava pronto. Então eu respeitei esse momento e tá tudo certo, cara. No início foi depois, quando eu voltei, assim, foi um pouco difícil de eu aceitar que tinha passado, por mais que eu tivesse tomado essa decisão consciente. Foi tipo assim, cara, e se de repente eu tivesse feito um trabalho, sabe? Ou por que que as marcas não
continuaram com algumas portas fechadas, sabe? Será que se eu tivesse feito diferente, teria aberto? No início rolou assim uns 3 meses na minha cabeça dessa confusão, e depois eu me apropriei das minhas decisões lá atrás, falei, não, foi isso que eu escolhi, não tá fazendo mais sentido esse lugar aqui para mim, beleza, vamos pivotar, vamos para esse outro lugar. Aí as oportunidades começaram a surgir muito, e é o que eu te falo, é quando a tua vontade está alinhada com a vontade de Deus, não tem como, as coisas começam a fluir, tudo começou a fluir muito rápido, e foi isso. E fala um pouco dessa sua relação com Deus, das influências que você teve, o que significa Deus na sua vida? Cara, Deus é tudo, né? Acho que sem Deus a gente não consegue, pelo menos assim, é o que eu acredito, né? A gente não consegue nada. Então eu tenho uma relação muito íntima, né, com Deus. Eu faço meu devocional todos os dias, eu oro todos os dias. Durante o programa eu orei todos os dias, eu não pulei um dia. Todos os dias antes de dormir eu orava, conversava, pedia, contava meu dia, apesar dele já saber, falava o que para ele falar comigo, para ele me mostrar o que eu deveria fazer, o que eu estava fazendo de errado. Então a minha relação, ela foi uma relação que foi sendo construída ao longo do tempo. Eu acho que de 2020 para cá, ela foi, ela mudou completamente, e ela foi se aperfeiçoando, vamos dizer assim, ela foi se estreitando, foi indo para uma coisa mais íntima mesmo. Para você ter uma ideia, eu tinha uma outra religião antes, e quando eu me converti, eu nem sabia orar direito, tipo assim, eu não sabia como que eu falo com Deus, o que eu devo falar, sabe? Eu não sabia como fazer. Então foi um aprendizado mesmo. E para quem está nessa busca, o que você recomenda? De como se conectar com Deus? Isso. Eu falei isso uma vez no podcast, que o legal assim de Deus é que Deus não é caro. Deus é barato, porque você não precisa pagar nada para você falar com Deus. Você não precisa de ninguém. Quando Jesus vem, ele vem justamente para cortar isso, né? Rasgar esse véu, para realmente você ter o contato direto com Deus. Você não precisa mais ir até alguém para alguém falar com Deus. Você pode falar com Deus no seu quarto. E a única coisa que ele quer é que você chame ele e que você se arrependa das coisas que você fez, se for o caso, e que você entregue a sua vida para ele. Tipo, eu não sei mais o que fazer. Eu quero que você tome conta da minha vida está entregue nas suas mãos. E assim, já dizendo, o início vai ser difícil, porque aí os ataques começam pesado, não é fácil. E a própria Bíblia, ela fala isso. A nenhum momento ele promete que você vai ter uma vida fácil. Ele diz que você vai ter aflição, que vai ser difícil, mas que você vai ter sucesso, que você vai vencer isso, que no final de tudo vai valer a pena, que você vai cumprir o teu propósito. Então, para quem está assistindo e não sabe muito como fazer, vai no teu quarto, fecha a porta, se ajoelha e começa a conversar com Deus como se fosse o teu pai. E ele vai te responder de alguma forma, ou ele vai usar uma pessoa para falar com você, ou ele vai começar a aparecer coisas, sabe, de mensagens no teu celular. Quando eu digo isso, é de alguém falar, ou de algum anúncio, de alguma coisa, ele vai começar a falar com você, e aí você vai ter a certeza que é ele, e ao longo do tempo, você vai, começa a ler a Bíblia, procura pessoas que têm uma linguagem mais próxima, e aí eu posso indicar tanto o André Fernandes, que eu acho que ele tem uma linguagem muito jovem, muito próxima, assim, não é uma linguagem difícil, então é fácil de você se conectar, porque ele parece que é o teu amigo que está ali falando de Jesus e de Deus e tal. O Thiago Brunet é um cara que fala muito fácil de Deus e fica fácil de você entender. Então, você não precisa de ninguém para chegar a Deus, você não precisa se consertar antes para você chegar até Deus. A graça é essa, é você ir do jeito que você tá. E colocando aqui também essa sua transição para entrar como empresário, pessoa de negócios, eu gosto de dizer que tem níveis de empresários. Tem o primeiro nível, que é o empreendedor, o cara que tem que fazer tudo, ele tem que pôr a mão na massa. O segundo nível, já mais empresário, que ele gerencia pessoas, gerencia negócios. E o terceiro nível, e essa é uma interpretação minha, que é a pessoa de negócio, que eu acho até um nível acima do empresário, que é a pessoa que consegue agregar, entrar num negócio, ter equity daquele negócio e não necessariamente estar no operacional ou fazendo o trabalho do empresário do dia a dia. É o que eu faço. Eu acho isso fantástico, é uma coisa que eu até quero aprender mais. Fala um pouquinho
sobre essa sua visão de pessoa de negócio, como você usa a marca do Arthur e a visão do Arthur para acrescentar nas empresas. Tá. Aí, olha que interessante. Eu uso a minha marca de uma maneira diferente que os artistas usam. Geralmente, os artistas usam Media for Equity. Então, ele vai emprestar a marca, vai entrar com a imagem dele e, em troca, ele vai ter um equity, mas vai ter um equity pequenininho ali daquele negócio para fazer um negócio acontecer. Esse é o mais tradicional. Eu não faço Media for Equity. O que eu faço? Quando eu entro no negócio, eu entro já ocupando uma cadeira, que é de CSO. Só que o CSO, o estrategista, né, daquele negócio, eu não preciso estar no operacional. Eu preciso desenhar toda a estratégia de posicionamento e comunicação. Eu preciso treinar a minha equipe, hoje eu tenho equipe, e eu vou ter que gerenciar essa equipe. Eu tenho também um gestor de projeto, eu tenho também uma diretora de marketing. Então, eu tenho pessoas que vão tocar ali o operacional. E o que eu preciso fazer mesmo é conseguir enxergar as possibilidades que as pessoas não estão conseguindo enxergar, desenhar as estratégias necessárias para a gente alinhar o posicionamento que a gente já definiu para o lugar de onde a gente quer chegar, fazer essa comunicação interna para dentro da empresa e essa comunicação externa para o público, que é o último passo. Então, é exatamente isso que eu faço. Só que isso faz com que eu consiga ter um equity muito maior na empresa. Então, hoje dos negócios que gera mais resultado também. Gera muito mais resultado. É equivalente, né? Eu só consigo ter mais equity porque eu entrego o resultado. Então, dentro do meu método, por exemplo, do método PEC, que é posicionamento, estratégia de comunicação, o que a gente promete dentro desse método? Que você vai vender mais caro, você vai vender para mais pessoas e você vai vender mais vezes para a mesma pessoa. Porque não adianta você vender só para mais pessoas. Você tem que vender para a mesma pessoa mais vezes, que é onde está a recorrência. Eu acredito que esse é o grande, porque aí gera valor de verdade. Isso. Senão vira um beijo de carnaval, um negócio. Exatamente. E aí as pessoas às vezes me perguntam, caraca, Arthur, como é que você consegue ter tantos negócios diversificados? Porque eu tenho um e já fico louco. Aí eu falo, porque eu não estou na operação. Mas como que você não está na operação? Não, eu não estou na operação. Eu desenho a estratégia todo do negócio. Óbvio, no início eu tenho que me dedicar um pouco mais para eu entender o negócio, enxergar todas as brechas, todas as oportunidades que existem de novos negócios que não estão sendo praticados e não estão sendo enxergados ainda. Aí depois eu faço todo esse desenho. Se for necessário, a gente faz contratação de equipe, treina essa equipe e depois, cara, pronto, eu posso partir para outro negócio, continuando gerenciando esse, mas sem estar dentro da operação. Você fica mais no conselho. Isso, exatamente. Um advisor ali. Muito bom, cara. Isso é fantástico, é uma habilidade que eu vejo que cada vez mais as pessoas que entendem, porque também sucesso sem felicidade é fracasso. Então é importante ter esse tempo para cuidar do Arthur, ter essa visão, esse ponto estratégico. Eu acho fantástico conseguir desenvolver essa visão. Parabéns por isso. E agora, falando um pouquinho em relação à sua vida pessoal, como que é? Você falou da sua filha, da Sofia, agora o Gabriel. Fala um pouquinho do que significa ter filhos para você, a sua relação com os filhos, agora com a sua esposa. Fala um pouquinho disso pro pessoal. Cara, é muito doido, porque mesmo antes de ter esse relacionamento que eu tenho com Deus, eu sempre quis ser pai. E olha que doido, antes de eu ter esse relacionamento, eu não tinha esse desejo de ter uma família. Talvez porque eu não tive uma família estruturada. Então, eu não vi isso acontecer, então não tinha esse desejo, né? Mas eu sempre quis ser pai, desde pequeno. Sempre falava, cara, eu quero ser pai de menina, quero ser pai de menina. Minha primeira filha vai ser menina. E eu falava que eu ia ter 2 filhos, um menino e uma menina, sempre, desde pequeno. E aí, ter a Sofia, pra mim, foi, assim, uma realização muito grande. Tanto que a gente é muito apegado. Então, eu participei de todos os processos, eu conversava muito com ela na barriga. Por isso que ela é muito apegada a mim. E aí, beleza, tive a Sofia, tudo bem. Eu tava dentro de um casamento, aí depois a gente se separou. E eu falei, eu acho que eu não vou querer mais o outro filho, porque me doía não participar mais diariamente da vida da Sofia. Porque quando a gente separa, é inevitável. Por mais presente que você seja, você não consegue estar no dia a dia, porque você está numa casa, ela está em outra, você precisa também trabalhar, então você não consegue ter aquela rotina que você tinha antes quando você estava casado. Beleza. E aí, Deus achou que não, que eu estava errado. E aí eu conheci a Jenny, a gente não namorava, a gente estava se conhecendo, e ela acabou engravidando. Ela tomava anticoncepcional e mesmo assim ela engravidou. E ali eu tive que tomar uma decisão, que era ou eu só criava, ou a gente tentava construir uma relação do zero, onde ainda não existia,
Existia sentimento, já estava começando a existir, a gente estava começando a gostar um do outro, mas ainda não tínhamos um relacionamento, né? E aí ali foi onde eu fiz uma aposta mesmo de tipo, tá, cara, vamos ficar junto, vamos ver o que vai dar, porque eu não, independente de qualquer coisa, naquele momento eu não queria que meu filho fosse criado à distância, mesmo ainda a gente não sendo mega ultra apaixonados. E aí a gente ficou junto um tempo, e eu tinha acabado de separar, estava muito confuso ainda na minha cabeça, pedi para ela um tempo, a gente ficou uns 2, 3 meses afastados, assim, e aí depois a gente voltou mesmo, e aí a gente tá junto até hoje. Então foi o meu relacionamento com a Jenny, ele é de fato uma construção, foi algo que eu nunca tinha feito em todos esses tempos, eu sempre me apaixonava, e aí começava a namorar, e depois acabei me casando numa oportunidade, mas em namoro sempre foi, eu conhecia, me apaixonava e começava a namorar. No caso da Jenny não aconteceu dessa forma, foi realmente uma construção, não existiu uma paixão, e aí a gente falou, caraca, vamos namorar. Não, veio o filho, e o que vamos fazer com esse filho? E aí, obviamente, né, eu sendo cristão, jamais foi uma possibilidade o Gabriel não existir, jamais. Então a questão era, o Gabriel vai ser criado por nós dois juntos, ou vamos criar em casas separadas e cada um segue sua vida e eu vou ser o mais presente possível. E aí, talvez por já ter essa experiência com a Sofia, de ter separado, de ter a criação, né, em casas diferentes, talvez foi ali no primeiro momento que mais pesou para eu querer investir. E, obviamente, depois a gente começou, né, o sentimento começou a existir, a gente começou a realmente gostar um do outro, começamos a nos amar, né, de certa forma, e aí foi mais fácil da gente deixar esse relacionamento fluir. E é legal, porque relacionamentos vão amadurecendo e tem fases. Por exemplo, tem a fase da paixão ali, que é uma fase mais de contato físico, de relacionamento. E depois tem uma fase e que nem todo mundo consegue passar para essa outra fase, que é quando um tem que pensar mais em servir ao outro. Isso. E não necessariamente, e geralmente ali, muitas vezes, quando acontece de vir um filho, alguma coisa assim, pode vir uma separação pelo fato de um dos dois não entender que, opa, mudança hormonal, agora a pessoa tá grávida, tá nascendo um bebê ali, e tem toda essa transição que não é tão simples, às vezes, para o pai ter essa compreensão. E eu achei legal que foi assim, você decidiu, peraí, vamos investir, vamos descobrir o que vai acontecer aqui, e parabéns por isso, pelo Gabriel, pela Sofia. Obrigado. E para o pessoal que quiser te conhecer mais, como o pessoal faz para conhecer mais o seu trabalho? Cara, só entrar nas minhas redes sociais, Arthur Aguiar, a maioria é só Arthur Aguiar mesmo, eu acho que o Facebook é Arthur Aguiar Oficial, alguma coisa assim. Mas se você entrar no meu Instagram, Arthur Aguiar, @ArthurAguiar, lá você vai ter o link de todos os meus perfis. Eu posto, não posto com todos os dias, o tempo todo da minha vida, mas lá tem bastante coisa, dá para você entender o que eu faço, um pouco da minha rotina, o que eu penso, o que eu acredito. E agora a gente vai rodar mais intensamente a palestra também, então provavelmente vou acabar passando aí na sua cidade. E se você tiver a oportunidade, vá assistir, porque graças a Deus o feedback que eu tenho das pessoas que vão assistir é muito especial. Realmente eu vejo quando eu estou no palco, as pessoas, enquanto eu estou falando, eu olho nos olhos das pessoas e eu vejo a hora que a ficha cai, a hora que eu falei alguma coisa que conectou com ela e que ela falou, basta, a partir de hoje eu vou fazer diferente. Então, isso para mim é o que mais vale. Quando a pessoa vai no camarim e ela fala assim, ó, eu vivi minha vida inteira abafando esse meu sonho. A partir de hoje, isso não vai mais acontecer. Amanhã, eu vou começar a fazer isso. Muito bom. Então, isso para mim é o que mais vale. Eu falo que quando a gente fala alguma coisa, né, se a minha palestra transformar a vida de uma pessoa, ela já cumpriu o papel dela. E uma mensagem, algo que você acredita, algo que quem está em casa, para compartilhar com o pessoal. Tá. Eu vou repetir uma coisa que eu já falei, mas pode ser que você que está assistindo não tenha escutado ainda. Eu não acredito de maneira alguma. Melhor, vou mudar. Eu acredito que Deus colocou para cada pessoa um dom e um propósito. E se dentro de você tem alguma coisa que está queimando, que você já sabe, eu não sei o que é, mas você sabe, aquele negócio que você sabe que você tem que fazer, aquela atitude que você sabe que você tem que tomar. Se isso está te incomodando, você pode ter certeza que você precisa fazer. E outra coisa, Deus não coloca nada, absolutamente nada dentro da gente. E não põe um sonho dentro de você que você não seja capaz de realizar. Ele jamais faria isso. Porque ele não tem um menor
interesse em te frustrar. Então ele nunca colocaria dentro de você um sonho, um desejo, uma vontade que fosse impossível de você realizar. Talvez você ainda não esteja capacitado. E aí, por isso, você vai precisar se capacitar. Mas o talento, o dom, ele já está dentro de você. Então, para de olhar para fora, começa a olhar para dentro, se concentra em você, que eu tenho certeza que na hora que você enxergar e a tua ficha cair, ninguém mais vai te segurar. Muito bom. Pessoal, quem ainda não é inscrito no canal, lembra de se inscrever, deixa o gostei, comenta se quiser e aproveita para seguir o Arthur. Foi um prazer te receber. Obrigado. Valeu.